Aleluia. Pai, toma o seu filho nas tuas mãos. Que ele venha ser usado conforme a tua vontade, conforme o teu querer nesta manhã. Faça aquilo que o Senhor deseja, Pai, neste momento. Que ele venha simplesmente ser um canal do céu para a terra nesta manhã. Brinda a tua vida, brinda a tua casa, brinda a tua família, brinda o teu casamento, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Bom dia. Estamos felizes por mais essa oportunidade de podermos estar neste lugar para compartilharmos a palavra do Senhor. Essa noite eu quase que não dormi nada. O meu pastor me pegou, já era 13 e pouca da tarde, e eu estava saindo para a casa da minha filha Sabrina, lá em Vargem Grande. Eu cheguei em casa, já era mais de 11 horas da noite. Quando eu consegui dormir, já era 2 horas da manhã. Mas Deus é bom, irmão. E vamos ver o que Deus tem para nós na manhã desse dia. Os louvores que foram cantados neste lugar já vai introduzindo aquilo que Deus quer falar. E eu quero agradecer a Deus também pela vida dos meus pastores, que têm nos confiado o altar, né, neste lugar. Também eu quero agradecer a minha muito digna esposa, né? Fizemos no último dia 27, 42 anos de casado. Foi muita bênção. 42 anos, ó. E sabe onde a gente estava? Lá no posto de saúde. Celinha estava passando mal. Foi bênção. Eu quero agradecer você, minha filha, por ser essa companheira fiel todos esses tempos, sabendo que eu sou um cara muito chato, né? Mas mesmo assim tu tem me aturado, porque as minhas qualidades e os meus defeitos, com as suas qualidades, com os seus defeitos, nós nos completamos, e somos felizes porque Deus tem nos agraciado. É um privilégio hoje, irmão, nós podermos estar comemorando aniversário de casamento, porque nós temos visto muitos casais se casando num ano e indo embora no outro, e não sei porquê, mas Deus sabe todas as coisas. Deus tem nos guardado. Nós temos uma mente bastante cauterizada pela palavra de Deus, e eu quero que o Espírito Santo nos conduza até o final das nossas vidas, para que possamos cumprir a palavra do Senhor, que diz que até que a morte nos separe. Tomara que seja daqui uns 100 anos ainda, né? Amém? Até Jesus voltar, irmão. Eu estou muito feliz e quero ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite. É uma palavra que complementa com a Santa Ceia, porque nós sabemos que Jesus Cristo é aquele que deu a sua vida para que nós tivéssemos vida. E hoje nós temos vivido um tempo bastante difícil, um tempo de adversidade, em que a todo momento bate em nossas portas lutas e provações e adversidade. E uma das maiores adversidades que tem acontecido em nossos dias é a respeito das nossas vidas, tanto espiritual como física. E estamos sendo acometidos de muitas enfermidades. E as enfermidades têm assolado a cada um de nós. E muitas vezes ela nos desestabiliza, porque vem num momento em que nós não estamos esperando. E as enfermidades muitas vezes são um problema muito difícil, que nós pensamos e colocamos até em nosso coração que não tem mais jeito, que a nossa vida está se estipando e acabando. Mas sabe de uma coisa? Deus é maior que todas as coisas. E no momento de adversidade é que nós vamos mostrar o que realmente somos na presença do Senhor. Porque quando estamos em bonança, nós estamos bem, e nós nos preocupamos com muita coisa, mas quando vem a adversidade,
nós sabemos que Deus tem um propósito em todas as coisas em nossas vidas, e que se cumpra o propósito dele em nós. Jesus no Getsêmani, ele fala: Senhor, se puder, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é soberana, irmão. Ele tem o poder de tudo, mas a vontade é dele também, o querer é dele. E nós temos que acreditar que Deus pode todas as coisas, porque o maior do que enfrentarmos o processo da cura da enfermidade é quando nós recebemos aquela enfermidade, porque parece que o nosso chão se acaba e nós nos afundamos, e nós não sabemos como vamos lidar nesse processo. Mas todo o processo que Deus nos coloca, Ele tem um propósito para cada um de nós. E eu quero, nesta manhã, que abramos nossa Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 8. Vamos tirar alguns ensinamentos dentro desse texto. São 4 versículos só. E diz assim, deixa eu me afastar aqui para podermos lermos junto. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Senhor, se quiseres. Estamos debaixo da vontade soberana de Deus. Senhor, se quiseres, pode nos tornar limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: o que Jesus disse? Quero ser limpo. E ficou purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Todos os processos em nossas vidas, irmão, ele vai servir de testemunho, porque não é por nós, não é para nós, é para a glorificação do nome do Senhor. Esse texto me chamou muita atenção, porque nesta época em que este homem vivia, na época de Jesus, antes e aos tempos determinados, desde da formação, desde da libertação do povo de Israel do cativeiro, se fala a respeito da lepra, se fala a respeito desta enfermidade. E quando uma pessoa contraía a lepra, muitos os discriminavam, dizia que ele ficou leproso porque estava em pecado. Mas não é só o pecado que traz enfermidade. Muitas outras razões podem trazer uma enfermidade sobre nossas vidas. E o que a lepra fazia naquela época, porque hoje nós sabemos que tem medicamento, que você vai ser tratado, vai ser cuidado, e você vai alcançar a cura. Hoje já não é mais uma coisa que vai te desestabilizar, mas naquela época, a pessoa era tão discriminada, porque ela era obrigada a sair do meio da sociedade em qual ela vivia, e ir lá para fora da cidade, viver num leprosário. Ele era excluído da sociedade, para viver lá no meio do leprosário, lá no meio dos leprosos. Imagina, além de estar com uma enfermidade, ainda era expulso do meio da sociedade. Imagina que problema que era para a pessoa que possuía ou tinha o lepra. Era uma enfermidade que já vinha um decreto: tu vai morrer, não tem mais jeito para você.
Mesmo hoje estamos lidando com enfermidade que tem assolado não só o Brasil, mas todos os países. Nós vemos falar e nós ficamos espantados a respeito do câncer, que está se propagando cada vez mais, porque a palavra de Deus vai se cumprindo. E, pasme, não é só lá fora, mas é dentro das igrejas também. Agora, quando a pessoa entra nesse processo, o pior não é o tratamento, mas é quando ele recebe o diagnóstico. E ele começa a se aniquilar ali naquele momento. Quando recebe aquele diagnóstico, está com aquela enfermidade que para todos nós, para a sociedade, para o mundo moderno, é uma sentença de morte. O que devemos fazer? Ei, Jesus. O tema dessa mensagem é esperança. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim, porque quem determina a última palavra, ela vem de Deus. Enquanto temos vida, há esperança, porque a palavra de Deus vai dizer que Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. No tempo da adversidade, a nossa postura, a postura que tomamos determinará o propósito. No tempo de adversidade, qual é a postura que nós tomamos? Nós nos entregamos e já morremos, ou nos levantamos e vamos encarar aquilo que vem contra nós? As adversidades vêm de todos os lugares. Qual é a nossa postura diante das adversidades? Como eu falei, 42 anos de casado, mas está pensando que é só alegria, love, harmonia e outras coisas mais? Não, irmão. Enfrentamos muitas adversidades para podermos estar de pé até o dia de hoje e não desistirmos daquelas promessas que Deus nos fez, porque tudo que nós passamos tem um propósito diante de Deus, e nós cremos na promessa que Ele fez. E como disse Jó, que um dia o Senhor se levantará ao nosso favor e vai nos trazer tudo aquilo que o nosso coração sonha, porque Deus tem um propósito conosco. Aqui vai dizer qual foi a atitude que aquele leproso tomou. A sentença já era de quê? Morte. Não tinha mais jeito, estou morto. Se eu ficar no leprosário, eu vou morrer. Eu vou morrer. Imagina a depressão que aquele homem entrou. Assim como nós, nos dias de hoje, como recebemos uma notícia ruim, nós muitas vezes somos abalados. E se nós não vigiarmos, nós também entraremos numa depressão enorme. Por isso nós temos que estar o quê? Alinhado e alicerçado com a palavra do Senhor, para que possamos o quê? Suportar nos dias maus. Nós só suportaremos os dias maus se nós estivermos alinhados nas promessas que Deus tem para nós. E qual foi a atitude daquele leproso?
se eu ficar no leprosário, aqui, eu vou morrer. Ele ouviu falar que Jesus estava pelas redondezas. A palavra de Deus vai dizer que Jesus vinha descendo do monte e seguindo com ele uma grande multidão. Jesus estava vindo do monte de uma grande batalha, porque ali ele estava ensinando o povo, admoestando os seus discípulos também, a respeito daquilo que viria a acontecer, aquilo que nós precisávamos para ter uma vida alinhada e alicerçada em Deus. E Jesus vem falando a respeito de vários assuntos, e ali ele devia já estar muito cansado. E ele, quando vem descendo ao monte, o leproso veio correndo sem que ninguém pudesse impedir, porque se alguém visse impedi-lo. E o que ele fez? A primeira coisa que ele fez, ele se jogou aos pés do Senhor e o adorou. Quero liberar uma palavra sobre nós. No dia da adversidade, não reclame, adore a Deus, adore, busque, adore, não dê ouvido às adversidades, às palavras fulas, às palavras fúteis, às palavras que vão te trazer desânimo, mas creia nas promessas do Senhor. O que ele fez? Ele se jogou e adorou o Senhor, dizendo: olha, a palavra de Deus vai dizer que um coração contrito e aquebrantado move o coração de Deus. É a maneira como tu chega, é a maneira como tu vai chegar e tocar aos pés do Senhor. É quando você se submete à autoridade do Senhor, sabendo que você não é nada. Se não for a graça e a misericórdia de Deus, nós já teríamos sido aniquilados há muito tempo. Mas esse leproso, ele reconheceu e se jogou aos pés do Senhor e disse: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. É a sua maneira de chegar até o Senhor que vai constrangir o coração de Deus. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. E ele chega num sinal de humilhação, porque ele dependia, a vida dele dependia disso, e não tinha mais jeito. Ou Jesus o curava ou ele morria, ou ele podia ser até apedrejado naquele momento, se alguém descobrisse que ele era leproso e estava ali. Porque judeu, de acordo com as tradições, com os mandamentos, eles não podiam se socializar com a pessoa que estava leprosa. E se a pessoa leprosa insistisse em estar no meio que eles estavam, eles eram mortos, apedrejados. Se lembra daqueles 4 lá naquela batalha? Que a cidade estava cercada, estava todo mundo morrendo de fome, um comendo o outro. E os 4 leprosos falaram assim: se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer de fome. Mas se nós formos lá, se eles matarem a gente também, tudo bem. E eles foram lá. E Deus usou
de uma maneira sobrenatural com eles. Que eles foram lá e Deus colocou no coração deles, nos pensamentos deles, que era uma legião que estava vindo, um batalhão. E eles, e o povo meteu o pé e largou os despojos. E o povo que estava morrendo de fome dentro da cidade foi sustentado. Irmão, é o que eu falei. A sua postura na hora da adversidade é que vai fazer toda a diferença. Como nós nos comportamos? Ficamos prostrados, lamentando, ou vamos buscar em Deus a solução? Tem 2 textos. Um texto está lá em 1 Samuel. Aqui. 1 Samuel, capítulo 30. A postura que tomamos determinará o propósito. Vai falar de quê? Vai falar que o Davi e os seus valentes foram numa batalha que não era deles. Foram se meter no assunto dos outros, que eles não eram nem para estar lá. Que Deus não tinha comunhão com aquele povo, com os filisteus. Mas ele foi lá batalhar, pastor Sandro. Se meter na batalha dos outros, irmão, a batalha dos outros, larga isso para lá. Não vai se meter em batalha alheia, a não ser que Deus te dê permissão. Você não tem nada a ver com a vida dos outros, problema de cada um. Cada um que toma as suas decisões receberá as suas consequências. Aí Davi vai lá e fica a sua cidade o quê? Desprotegida. Aí o que acontece? Vão lá e levam as suas mulheres, levam tudo prisioneiro. Aí qual foi a atitude dele? Ficou desesperado, ele e os seus homens valentes, quando voltou. Tudo queimado, levaram mulher, criança. Aí ele se desesperou e queriam até apedrejá-lo. Aí depois que ele chorou e lamentou, aí veio a mente dele: eu não posso fazer nada, mas eu vou consultar o Senhor. Sabe qual é o nosso problema? A gente procura conselho de todo mundo, mas não vai consultar Deus, pastor Elaine. Quando ele foi consultar o Senhor deu a resposta, falou: tu vai, e que tu vai trazer tudo de volta. E ele foi e trouxe. É melhor nós andarmos debaixo de obediência de Deus do que tomarmos decisões pelas nossas próprias vontades. Irmão, larga disso. Deus é conosco, Deus nos ajuda, mas nós precisamos nos submeter à sua vontade. Você não é nada sem Deus. Vamos de novo. Você não é nada sem Deus. Você pode glorificar a Deus. Tem outra postura aqui. Nós vamos ver outra postura. Se ficamos prostrados, se levantamos. Em Lucas, capítulo 8, versículo 40 em diante, vai contar a história de 2 pessoas. Um era sacerdote, fazia parte, da obra de Deus, tudo. Era um legalista, era um fariseu legalista, chamado Jairo. E a outra era uma mulher do povo, que tinha perdido todos os seus bens, pastora Fabi, por ter gastado tudo em sua enfermidade, que já durava 12 anos. A menina tinha 12 anos e ela tinha 12. Coincidência, né? Jesuscidência. Jairo viu que não tinha mais como resolver o problema da filha dele. Ele estava desesperado, a filha dele estava morrendo.
O que ele foi fazer? Ainda há uma esperança. Ele sabia que Jesus andava por ali. E ele conhecia os prodígios. Ele não aceitava, mas conhecia. Assim que Deus quebra o orgulhoso, o nariz em pé, é dentro das adversidades. É quando a dor vem. Aí você se esquece, ainda mais quando é como filho. Aí você se esquece de toda a sua soberba, aí cai. Aí vai ter que ir lá prostrar o nariz no pó, para ver se Deus tem misericórdia de você. Jairo vai, procura Jesus, e Jesus fala assim: eu vou lá na tua casa. E ali no meio do caminho ele recebe uma palavra contrária ainda, mas Jesus crê somente. A gente tem dificuldade de fé, né, pastor? De crer. Irmão, eu já fui epilético, eu criei e fui curado. O médico falou: tu vai tomar Gardenal a vida toda. E eu tinha 17 anos, fiz 63 um dia desse. Nunca mais tomei Gardenal, nunca mais caí por lugar nenhum. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. E vem a mulher do fluxo de sangue, e ela intenta no seu coração. Não tinha mais solução para o problema dela. E ela colocou no seu coração, qual é o propósito dela? Se apenas eu tocar na orla do seu vestido. E ela era discriminada de acordo com a lei também. Não podia estar no meio da sociedade também por causa do fluxo de sangue. Que ela estava impura. E ela estava condenada à morte, tanto pela enfermidade, como a morte física, sendo apedrejada. Mas ela falou: não tem mais solução, eu vou morrer de um jeito ou de outro, vamos lá ver o que vai ser feito. Sabe qual é o nosso problema? Nós não cremos. Não temos fé e esperança naquilo que Deus já nos prometeu, irmão. O que ele faz? O que ela faz? Vai lá e se ajoga também. Ó, a humilhação, ó. Se ajoga e toca. Quando ela toca na veste de Jesus, alguém me tocou. Os apóstolos dizem: mas está tudo de gente aqui, todo mundo está te tocando. Não, mas alguém me tocou de uma maneira diferente, pastor André. É a maneira que tu toca. Não é tocar, só tocar. Não é só tocar, irmão. É diferente. Não é tocar com a mão, é coração. É coração. Coração é sentimento profundo de amargura. Alma contrita mesmo. E assim que ela tocou, Jesus falou: de mim saiu virtude. E a mulher se apresenta, ele vai: a tua fé te curou, a tua fé não só curou, como te salvou. Deus não quer só curar, pastor, Ele quer nos salvar. Para quê? Para que nós ai, Jesus, falhou aqui. Para que nós possamos viver com Ele eternamente, porque as promessas são essas, de estarmos com Ele eternamente. Não é só na terra, mas é para todo sempre. O louvor que foi cantado falava disso. Não tem. Só tem a ti, Jesus, mais nada, não é? Só isso. Não tem aonde. Pedro fala: Jesus, para onde iremos nós? Só tu tem palavras de vida eterna. Não tem jeito. Não vamos correr aqui, que a hora corre para caramba. E ele diz: se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus fala assim, e Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: eu quero.
Olha só a resposta de Jesus. Jesus está doido para você perguntar o que você quer que Ele faz para contigo. Porque Ele está doido para te responder, pastor Sandro. Eu quero. Ele não só curou o leproso, mas a palavra de Deus vai dizer que logo ele ficou o quê? Purificado. Não foi a cura só física, mas foi uma cura espiritual também. É isso que Jesus quer em nós. Quer que sejamos curados, tanto físico como espiritualmente. Fica um monte de crente andando cabisbaixo. Tá ruim. Tá ruim nada, irmão. Levanta. Põe a mão no arado. Vamos embora. Vai fazer alguma coisa. Fica aí prostrado esperando cair do céu. Não vai cair do céu não, só chuva. E não é toda hora não, de vez em quando. Arregaça a manga, cara. Vai trabalhar. Eu trabalho desde os 16. Eu estou com 63 ou quantos anos eu estou trabalhando? E ainda não consegui tudo que eu desejo. Mas eu sei que o Senhor quer me dar. Está dependendo de uma atitude minha. Ô Jesus, que graça que estou sentindo neste lugar. O Espírito Santo está aqui. Não só em nós, mas sobre nós também. Ei, Jesus. Jesus não só curou, tornou aquele homem limpo, mas também purificou. Como reagimos que vamos demonstrar a Deus a fé e confiança que temos nele? Marcos capítulo 7, versículo 24 a 30. Coloca aqui, irmão. Vai falar da mulher cananeia. Ah, Jesus. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém soubesse, mas não pôde esconder-se. Interessante, né? Jesus queria se esconder, mas ele não conseguia. Porque a presença de Jesus atrai. Nos atrai. Nos atrai. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, a filha tinha o quê? O que é que ela fez? Ela ouviu, foi e lançou-se aos teus pés. Humilhação de novo, ó. Quando nós chegarmos ao Senhor, irmão, humilhação, ó. Deus odeia coração soberbo. Esta mulher era grega, sírio-fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. O que Jesus responde a ela? Olha, mas Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos... Jesus comparou ela como um cachorro. Por quê? Ela era da família de Cã, cananeia. Cã era filho de Noé, que começou essa nação. Mas, vamos lá. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Outra vez, humilhação. Ela reconheceu quem ela era, mas ela não aceitou quem ela era. Por favor, pastora Fabi. Você pode ser até ser humilhado e ultrajado, as pessoas acharem, seja lá o que for de você, mas você tem que saber quem é você em Deus. Se dana-se quem fala. Eu sei quem eu sou em Deus, e nada pode me desestabilizar, porque eu estou firmado na rocha que é Cristo. Está acabando. Deixa eu fazer o fechamento. E Jesus, então ele disse:
por essa palavra, olha, por essa palavra que ela deu, vai, o demônio já saiu da tua filha. Quem precisava de libertação? Era a filha ou era ela? Ela precisava reconhecer quem ela era em Deus, e toda palavra de maldição que estava sobre a vida dela, que trazia aqueles demônios para dentro da casa dela, foi quebrada, na atitude dela. A sua atitude pode quebrar todas as maldições que foram lançadas sobre a sua vida de geração a geração. Vai depender de quem você está sendo hoje em Cristo. Quem é você em Cristo? Qual é a sua atitude? Que atitude tu tem tomado? Nós só saberemos se Jesus quer se perguntarmos a Ele, pois nada, fala nada, tu não está aí não, fala nada, nada é impossível, declara, nada é impossível para Deus, nada. Deus é maravilhoso. Jesus é misericordioso. E a maneira que tu chega a Ele, as atitudes que tu toma, vai determinar qual o propósito, se vai chegar ou não. Depende de você. Depende do que você tem buscado em Deus. O salmista diz: Deus não resiste ao coração contrito e aquebrantado. Nós chegamos diante do Senhor com o nosso coração contrito e aquebrantado, porque é assim que Deus não resiste. O salmista Davi conhecia isso. O salmista Davi, o rei, vacilava pra caramba, mas ele reconhecia como que ele tinha que chegar na presença de Deus, reconhecendo os seus erros, reconhecendo que é pecador, reconhecendo que não tem mais solução, e colocando toda a nossa fé e esperança no Senhor, porque só Ele pode todas as coisas, porque Ele é Deus, e não há nada impossível para Deus. Se você crer nesta profecia, você aplauda e exalte ao Senhor. Minha oração nessa manhã é que tudo aquilo que está no teu coração, o Senhor cumpra na sua vida. Toma um posicionamento, deixa que o resto Ele faz. Deixa que o resto Ele faz. Oh Deus, obrigado, meu pastor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus continue te usando.